1907 na cidade de Chicago, na 943 West North Avenue, havia uma missão que anunciava a promessa do Espírito Santo com evidência de se falar novas línguas pastoreada por William Duran. Louis Franciscon visitou aquele serviço a convite e teria recebido, conforme suas palavras, uma confirmação divina de que aquela obra era de Deus. Prontamente o grupo que o acompanhava uniu-se àquela missão pentecostalismo, a maioria recebendo o dom de falar línguas diferentes. Em 15 de setembro de 1907 Franciscon e outros pentecostais italianos retornaram a uma congregação independente de língua italiana em Chicago. Houve um avivamento, marcando essa data o início do movimento pentecostal italiano. A partir dessa igreja de Chicago, mais tarde renomeada Assembleia Cristiana, partiram, no período entre 1908 a 1909 cerca de 20 imigrantes italianos que foram anunciar sua fé a seus compatriotas residentes em outros estados americanos e outros países, entre eles, Louis Franciscon, Giacomo Lombardi, Giuseppe Beretta, Pietro Ottolini, Lucia de Francesco Mena, Umberto Gazzari, Michele Palma e Massimiliano Tosetto. O resultado de tal empenho pode ser visto pelas informações estatísticas do movimento pentecostal em 1936. As igrejas italianas se espalhavam por todo com uma membresia total de 9.567 pessoas. As igrejas locais eram independentes, não havendo forma alguma de organização supralocal. Devido a crises doutrinárias, os anciãos Louis Franciscon e Massimiliano Tosetto, Niagara Falls, NY, com o auxílio de Michele Palma, Syracuse, NY, consideraram necessária a realização de uma Assembleia Geral dos Anciães das Igrejas Italo-Americanas. O local foi a Igreja de Niagara Falls, NY, e a data 30 de abril a 1º de maio de 1927. Nele são elaborados e aceitos pelas comunidades os 12 artigos de fé. Além de definir um credo doutrinário básico para as igrejas do movimento, o concílio também lançou as bases para uma organização eclesiástica. Alterando seu caráter original, em 1928 é criada a Unorganized Italian Christian Churches of USA, permitindo que as igrejas locais se incorporem, se tornem pessoa jurídica, sob esse nome conforme as leis dos diversos estados. Ela funcionou como uma comunhão de igrejas autônomas cujos anciãos e representantes leigos das congregações locais se reuniram anualmente para tomar decisões e não como uma denominação. Na década de 1940, o movimento sofre controvérsias quanto sua organização até que em 1948 foi criada já com personalidade jurídica, Incorporated, a Missionary Society of the Christian Church of North America, com sua sede em Pittsburgh, Pensilvânia. Por crer em um regime de total autonomia das igrejas locais, Franciscon retira-se das Assembleias Anuais da América do Norte em 1949, mantendo comunhão com indivíduos e congregações no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá e Itália. O Concílio Geral continuaria sem personalidade jurídica até 1963, quando na convenção realizada em Filadélfia, Pensilvânia, sua incorporação foi aprovada. Surge então, The General Council of the Christian Church of North America, que hoje tem sua sede na cidade de Transfer, PA, como o nome, International Fellowship of Christian Assemblies. Quanto à Assembleia Cristiana de Chicago, continuará sua existência de forma livre, não ligada à corrente principal do movimento, ficando sob a direção de Pietro Menconi, até seu falecimento em 1936.
Após a reaproximação das facções em 1945, ela não retornará à comunhão oficial com as demais igrejas italianas, exceto entre 1963 e 1980, quando afiliou-se à Christian Church of North America, permanecendo até hoje independente como uma igreja multiétnica. Um grupo dissidente dela em 1967 filia-se às Assemblies of God, sendo hoje conhecida como Belmont Assembly of God. No final da década de 1970, por iniciativa de Joel Spina, então residente no ZEUA, foram convidados os anciãos brasileiros Miguel Spina e Vittorio Angari, para congregar algumas igrejas pentecostais ítalo-americanas independentes a formar a Christian Congregation in the United States. O grupo cresceu com a migração de brasileiros na década de 1990 e hoje agrupa membros americanos de origem diversa como brasileiros, portugueses, hispânicos e alguns oriundos de antigas congregações italianas. A Congregação Cristã nos Estados Unidos conta com cerca de 70 congregações em 2010, com assembleias anuais rotativas em Alhambra, Buffalo, NY e Chicago. Diferente de sua co-irmã brasileira, segue um regime congregacionalista, sem ter sedes ou centrais. É membro da United Religions Initiative.